Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo aí. Você é meu irmão, você é minha irmã, você é meu amigo, você é minha amiga, né? Que espero que esteja tudo bem com vocês aí. Eu faz hora que eu não apareço, tem uns, né, eu vim fazer esse vídeo aqui justamente porque eu ando postando uns vídeos assim. Eu não vim me explicar, não vim provar nada pra vocês, nem devo. Também nem é a minha função, mas eu venho falar para vocês sobre um assunto que eu ando postando, que é sobre o assunto terra plana. É um assunto de tiração de onda, um assunto de sarro. Eu ria muito, tirava onda, mas hoje eu vejo com outros olhos, né? Não tenho domínio sobre o assunto, é um assunto para o qual poucos dizem amém. Se eu colocar aí, sei lá, 7% da população mundial, né, talvez nem isso chega. Mas eu quero, quero dizer aí que eu vou deixar para as pessoas. Primeiramente quero falar para você aí, existe uma diferença entre o cristão e entre o crente religioso. Então assim, muitas pessoas vêm comentando, tal, aí você fala, meu pai. Então para ficar evitando, repetindo comentário, eu já não tenho tempo, a gente não tem tempo, é corrido. E ficar remoendo nesse tipo de assunto, né? Eu concordo com alguns comentários, mas não dá para ficar comentando, respondendo, ainda mais repetidamente. Então eu venho deixar esse recado para você aí que é cristão, que acredita em Deus, que está salvo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue, porque ele cobre toda uma multidão de pecados. Então, enfim, você está salvo, você não tem que ficar se remoendo aí. Você tem que ir para pregar a palavra, de pregar o evangelho a todas as criaturas. Cara, vai pregar para quem está vivendo no mundo, meu. Passa o vídeo, vai pregar para quem né? Existem o Espírito Santo, não queira colocar ele na tua caixinha. Não queira colocar ele na tua caixinha, não, cara. Porque o mover do Espírito Santo, ele é assim como o vento que vem de um lado e vai para o outro. Você não sabe para onde veio, nem de onde veio, nem para onde vai, né? Existem vários ministérios. Existem vários membros, né? Porém, todos formam um corpo só, que é Cristo. Não queira entender o mover do Espírito Santo. Você tá entendendo? Se eu tô falando sobre esse assunto é porque o Espírito Santo tá falando para falar sobre esse assunto. E ele não vai ficar remoendo sobre isso eternamente, porque ele fala, você não precisa provar nada. Você só fala, entendeu? A minha conversão foi genuína dentro de um quarto. Eu ajoelhei, pá, aconteceu. Graças a Deus, glória a Deus. Então, cara, não vem ficar você remoendo aí, falando da palavra. Cada ministério tem o seu lado de fazer as coisas. Se eu falo sobre esse assunto terra plana, é porque Deus quer que eu falo, porque eu acreditava nesse assunto de que a Terra era um globo e que existe uma hipótese de vida lá fora. Então eu tinha uma dúvida que Deus existia. Então por isso que demorei ser batizado pelo Espírito Santo, porque foi assim que tudo aconteceu, cara. Então não vem atrapalhar, cara. Não tem a ceifa, o ceifeiro e o que semeia, onde ele colocou você para trabalhar é onde outros trabalharam, entendeu? Então você aí, religioso, cristão, né, que vem aí comentar sobre a palavra. O gozado é que o cristão, ele quer pregar a palavra pro cristão, entendeu? Ele não quer pregar a palavra pra pessoa que tá no mundo. Vai pregar a palavra que tá pras pessoas que estão no mundo, cara. Vai visitar os órfãos e as viúvas, vai ao hospital. Você tá cumprindo com a sua palavra, cara? Quer dizer, você tá cumprindo com a palavra de Deus, né? Eu creio que num assunto desse como terra plana aqui, que eu falei, acabei nem falando de terra plana, mas que da palavra de Deus fala sobre a criação do Criador, né? O planeta, o plano de Deus. Então, eu creio num Deus vivo, que num assunto desse como aqui, a pessoa pode se converter, pode começar a abrir os olhos. É uma semente que eu tô plantando. Então não vem tentar atrapalhar os outros, não, cara. Vai pregar a palavra pra quem precisa, entendeu? Aquele versículo assim, se ele fez todas as coisas, o verbo era o verbo, no princípio era o verbo era, estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cara, ele estava lá, ele fez todas as coisas, entendeu? E as pessoas que estavam movidas pelo Espírito Santo, cara, escreveram a Bíblia, cara, e colocaram todas essas coisas e eu não posso falar. Você acha que esse ministério, é ele que tá falando, é ele que quer que eu fale, entendeu? É tudo, eu já disse pra vocês, é tudo, vem de mim, da minha boca, tudo, mas é por ele, é tudo pra ele, nada pra mim, cara. É muita coisa, nem ele agradou todo mundo. Quem dirá eu? Quem dirá eu? Eu não vou agradar todo mundo. Então eu venho falando desse assunto por quê? Porque eu era um fanático, eu gostava das coisas do espaço. Eu sei que, pra você que tá aí, eu sei que é difícil você desacreditar, quer dizer, acreditar no que eu tô falando. É difícil da gente desfazer tudo que foi implantado em nós. Porque assim, como diz, o inimigo, ele é o príncipe da mentira. E não é à toa que ele tem esse nome. Ele é sujo, ele é astucioso, ele é mentiroso. Cara, e ele vai levar muitos escolhidos, cara. Muitos escolhidos vão porque ele é mentiroso, ele conhece face a face o Criador. E ele sabe por onde te enganar, até a mim. Mas, graças a Deus, eu venho, todos os dias eu oro, todos os dias eu tenho minha comunhão com o nosso Senhor. Então, vamos lá. Então é um assunto ao qual eu não tenho domínio, mas eu venho falar sobre isso porque eu era um cara que tinha dúvida de Deus por causa dessas coisas. Que eu tinha então existe
esse espaço todo, por que Deus fez somente nós, então? Então, para você que fala que não importa, que se a Terra é quadrada, redonda, retangular, não sei o que importa é pregar a mensagem da cruz. Sim, meu filho. Sim, meu irmão. Só que é o seguinte, como eu te disse, vários ministérios, cada um está aqui para pregar a sua palavra, a palavra de Deus, a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se é assim, a gente pega Gênesis, pega alguns versículos aí de Jó, Isaías, pega e rasga da Bíblia e joga fora. Se as pessoas que estavam movidas pelo Espírito Santo, né, escreveram a Bíblia e falaram sobre a criação do Criador, os luminares, as águas celestiais, as águas primordiais, todas essas coisas, fala sobre o firmamento, fala sobre o domo, sobre os luminares, sobre as águas primordiais, sobre a criação dele, sobre o planeta, que é o plano dele, e colocou nós aqui. Ah, mas tudo é redondo, só aqui que é plano. Cara, Deus quis assim. Eu não tenho domínio sobre esse assunto, mas Deus quis assim, pronto. Ele em Isaías ele fala assim: o céu é meu trono e a terra é o estrado para os meus pés. Sendo assim, que casa vocês vão edificar para mim? Porque sendo que fui eu que criei todas as coisas. Que casa? Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, que casa vocês edificarão para mim? E aí ele fala assim: darei minha atenção àqueles que é humilde e arrependido de coração, de espírito, e que dedica seu amor reverente à minha palavra. Ou seja, se você não está sendo reverente à palavra dele, que ele colocou aí na Bíblia, na palavra de Deus que eu digo, né? Colocou sobre o firmamento, sobre as águas, sobre tudo isso que eu disse aí, e eu não posso falar, então, cara, que cristão que é você, cara? Você está acreditando na mentira, nas mentiras de Satanás. E você que está... E eu sei que é difícil, que a maioria que vai assistir esse vídeo ri, eu sei, eu também ria, tirava onda. Só que eu não comentava, eu não ia lá perturbar a vida alheia. Eu não acreditava, eu passava pra cima. Só que aí eu comecei a perceber que existe uma mentira em cima disso. Se existe, na verdade, vou colocar assim, existe uma zona de conforto a qual você não quer sair. A qual você, é mais fácil você receber tudo mastigado e engolir do que você procurar a verdade. Entendeu? Conhecereis a verdade vos libertará. Então eu estou falando sobre isso. Só que tem um versículo também que eles falam lá em Isaías que ele é o que está sentado sobre o globo. Não, a verdadeira tradução é que ele está sentado sobre a cúpula da Terra. Procura aí o que é uma cúpula, o que é um domo, busca aí pela internet o que é uma coisa hemisférica, entendeu? Que é a metade de uma esfera, entendeu? Um esferoide. É isso. Então eu vou deixar uma palavra aqui para vocês, né, que mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, que ele acampe os seus anjos ao seu redor e a quem você tem no coração.